Complimenti. E agora vamos falar de dados, que são tão importantes nesta altura, e vamos continuar também com as palestras, mas não sem antes eu fazer aqui uma referência e um agradecimento a uma pessoa que está aqui presente, a Maria Carolina Cardoso, que é a nossa representante, vai ser a representante e anfitriã do STEM, do próximo STEM, no próximo ano, em São Paulo. Vai decorrer em São Paulo. Eu gostava de pedir uma salva de palmas para a Ana Carolina Cardoso, que está aqui. Vão ser os próximos a receber este congresso fantástico. E agora passamos então aos dados e vou chamar para isso a Maria João Guedes, uma professora associada no ISEG, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Não sei se está pronta. Maria João, seja bem-vinda. Muito obrigada. Um aplauso para a Maria João. Ok, bom dia a todas e a aqueles que ainda resistem aqui após esta manhã tão rica, com tanta informação que temos recebido. Eu venho aqui falar-vos um pouco do propósito do Power, que é um dos colaboradores aqui do Report, que foi hoje aqui falado. Power, que é o Portuguese Women's Equality Observatory. Este projeto nasceu há um ano e pico, um ano e meio. É um projeto financiado pela FCT, onde há pouco vocês estavam a mostrar os projetos. Uns são mistos, uns são financiamento privado, outros são público. Isto é financiamento público. E o objetivo deste projeto é saber porque é que não há o mesmo número de mulheres e homens em várias esferas da vida, não só nas ciências, mas nos órgãos decisores de topo, nas posições mais séniores. Então nós propomos saber onde é que o degrau quebra, onde é que as mulheres vão ficando pelo caminho, quando, onde e porquê. O projeto, estamos nesta fase a acabar os diagnósticos, portanto já temos aqui alguma auditoria, aquilo que está-se a passar, e agora o segundo passo é propor soluções. Não é? Já identificámos problemas, agora temos que ter aqui alguma perspectiva positiva de solucionar estes problemas. Nós já falámos aqui de muitos números, como a Manuela há pouco dizia, andamos ali nos 30, mas eu quis mostrar aqui um número mais simpático, ali dos 52% em Portugal, que também o Secretário de Estado da Ciência mencionou aqui, que é, temos uma representação muito expressiva em matemática em Portugal. É claro que vão dizer, é matemática, não interessa. É claro que interessa, eu gosto muito de matemática, trabalho muito na área. E porquê é que há mais mulheres em matemática? Porque os homens não têm tanta resiliência para esta área, não é? Digo eu. Aqui estou a ser um bocadinho enviesada. Mas foi só aqui a ponto de mostrar. Também há números simpáticos. Se nós procurarmos, podemos inspirar as mulheres não pela subrepresentação, mas olha aqui áreas que nós fazemos a diferença e que é importante. Olhemos, por exemplo, para as professoras de matemática que tivemos no secundário. Tiveram mais mulheres ou homens em professoras de matemática? E as professoras de biologia? E as professoras de ciências? Então, se nós somos educadas e educados por mulheres tão inspiradoras, que têm um trabalho tão importante, que deveria ser mais valorizado, porque é que depois não vimos mulheres a serem role models, não é? Portanto, é importante também dar valor a estas mulheres. E temos aqui também um gráfico que eu acho bastante interessante, que é, há realmente áreas muito subrepresentadas, nomeadamente ali a engenharia e a tecnologia. Nós todos temos aqui uma ideia própria porque é que isto acontece, porque é que não há mais mulheres em ciências. Então o que é que nós ouvimos? Isto não é coisa para meninas, os meninos são melhores em matemática, as mulheres não têm o que é preciso, são muito frágeis, é uma questão de biologia, não é? Portanto, nascemos assim, somos o sexo fraco. Somos mais cuidadoras e protetoras, não conseguimos pensar porque ficamos muito emotivas, histéricas e não conseguimos pensar como deve ser. Isso vai ser aquilo que nos acompanha à medida que vamos nascendo. E nós vamos questionar, será que as meninas e os meninos são sujeitos aos mesmos estímulos? E nós chegamos à conclusão que não. Não sei se estão recordados deste caso, que em 2017 provocou uma grande polémica em Portugal. E isto ainda acontece. Então, o que é que isto significa? Que os meninos são expostos a atividades mais estimulantes do que as meninas. E este livro não podia ser o pior exemplo daquilo que nós não queremos. As meninas estão sempre a ajudar as mães, a arrumar a cozinha, a estender a roupa, e os meninos estão a brincar com os robôs.
nas atividades lá fora, a sujarem-se, e as meninas não. Ou seja, se nós desde pequenitas somos expostas a estes estímulos, depois vamos querer fazer robôs ou vamos querer passar a ferro, não é? Para além disso, a maneira como nos comunicam, que nós podemos brincar com pequeninas, também é diferente. Estamos agora numa altura fantástica para vocês verificarem isto. Vão às vossas caixas de correio e começamos a receber os catálogos do Natal. Eu comecei a perceber-me disto quando no nascimento do meu primeiro filho, onde eu tinha os tais catálogos enormes, não é? Eu dizia, olha, escolhe o brinquedo que queres com uma cruzinha. É claro que ele punha a cruzinha em quase tudo. E eu tinha que andar ali a folhear a ver qual eram os brinquedos, para depois escolher um. Então o que é que eu comecei a perceber? Os brinquedos das meninas são passar a ferro, as esfregonas, os aspiradores, lavar a louça. Ou um que eu acho particularmente assustador, são assim umas cabeças, só cabeças, onde as meninas podem pentear e fazer rolinhos e maquilhagem. É só mesmo a cabeça, assim uma coisa um bocado assustadora. Mas é isto que são os nossos brinquedos. Ou então temos que andar a empurrar carrinhos, não é? Até já carrinhos para gêmeos, não é? Portanto, se os grandes têm gêmeos, as crianças também podem ter gêmeos. E o grau de sofisticação que estes brinquedos têm é muito interessante, alguns são bastante caros. E estes carrinhos, às vezes, são os mesmos preços que os carrinhos de bebés a sério. E os meninos? Então, os meninos têm os bulldoggers, vão escavar, vão construir os prédios, vão ser os cientistas, não é? Construir estas coisas de Lego. São os super-heróis. Então, se nos ensinam a brincar assim, o que é que nós vamos querer o que é que nós vamos querer ser quando crescermos? Cientistas ou empurrar carrinhos? Não é? A bem, da verdade, os últimos anos têm assistido a alguma evolução positiva neste aspecto. E, às vezes, de fontes surpreendentes, como o Lidl. O Lidl foi das primeiras empresas a ter catálogos inclusivos. O Lidl não é especialista em brinquedos, não é? E então, e se fosse assim? Se nós tivéssemos os meninos a lavar a roupa e a passar a ferro e a dividir as tarefas com as meninas, e se tivéssemos as meninas e os meninos a brincar à ciência, se tivéssemos os meninos e as meninas a cuidar das crianças, estes meninos e estas meninas iam crescer a pensar que, quando tivermos a profissão e quando chegarmos a casa, não vai estar um a descansar do dia extenuante que teve e outro a fazer o comer a passar a ferro, não é? Portanto, isto tem que ser feito desde tenra idade. Como tenho acesso a muitos jovens, não é, lá na universidade, pensei, vamos lá ver se isto realmente está enraizado nestas jovens e nestes jovens com que eu lido todos os dias. Então vamos fazer um inquérito aos nossos estudantes de mestrado, a fazer algumas perguntas daquilo que nós tipicamente achamos que são os estereótipos, ou aquelas ideias pré-concebidas que nós temos. Então nós pensamos, ou vamos confirmar, ou vamos refutar estes achismos que nós temos. Então fomos fazer isso precisamente. E chegámos à conclusão que algumas áreas tivemos notícias as positivas e noutras menos positivas. Então nós chegámos à conclusão que quer as jovens que estão a acabar o curso ou já têm o mestrado concluído, e os jovens querem a mesma coisa, querem ambos chegar a posições de liderança. Portanto, aquela ideia de que as mulheres não querem ser líderes não está aqui patente nestes jovens. Portanto, ambos querem as mesmas aspirações. Depois, em termos do que é que acham que vão encontrar em termos de barreiras ao longo do percurso, ambos acham que ainda não vão encontrar muitas barreiras. Ainda estão ali muito naivos, acham, não, isto vai ser, as empresas estão ali para nós. Porque quando nós vamos a muitos congressos, eu vou a vários, as empresas vão todas lá mostrar as boas práticas. Eu nunca ouço uma empresa dizer, não, nós pagamos salários diferentes. Não, nós não ajudamos as empresas a conciliar família e emprego. Mas depois as estatísticas dão-nos uma realidade diferente. Portanto, aqui estamos no domínio do que é que eles acham que vai acontecer. Contudo, há aqui duas coisas que eu destaco, que é as mulheres ainda não chegaram ao mercado de trabalho, ou estão há pouco tempo no mercado de trabalho, e já acham que vão encontrar barreiras por serem mulheres, associadas ao género. E os rapazes não sentem isso. E depois, aqui a grande questão, que é a decisão de ter filhos. É aqui um dos grandes deal breakers. A mulher já sabe que, tendo filhos, aquilo vai ser diferente. E vai ser diferente porque muitas destas jovens estavam em processo de recrutamento e era inevitável a pergunta que lhe faziam. Então, tem namorado? Quando é que pensa ter filhos?
e não fazem essa pergunta aos rapazes. Portanto, as empresas já antecipam que as mulheres ali, ao fim de uns anos, vão ter que sair e que isso vai ser o final da história para as raparigas. Eu costumo sempre dizer isso. Como é que as empresas ainda não se aperceberam que há milénios as mulheres têm filhos? Portanto, não é um acontecimento inesperado, não é uma surpresa. Como é que ainda não conseguiram adaptar-se a este facto que existe e encarar normalmente esta questão, não é? Nós repetimos este questionário também com os crescidos, não é? Com quem já está no mercado de trabalho. Depois eu convido-vos a verem no nosso projeto, vou deixar-vos aqui o link. E foi muito semelhante. O pior que aconteceu depois foi que as mulheres também confirmam que a decisão de ter filhos foi ali o deal breaker, também confirmam que tinham as mesmas aspirações, mas depois chegou aqui um mas, que foi mas, à medida que vamos estando na empresa, os problemas vão surgindo. E depois vamos mostrar isso, que quanto mais anos estão no mercado de trabalho, mais as barreiras vão se tornando visíveis, mais expectativas negativas de conciliação vai aparecendo, mais se apercebem que o caminho não é igual para os dois. E vimos isso na questão de se acham que vão conseguir ascender a cargo de liderança ou não. Vimos isso também aqui em relação a como é que é a conciliação de trabalho em família. E acho que é muito interessante porque aqueles que ingressaram no mercado de trabalho estão muito, ainda no início, acham, não, nós vamos conseguir conciliar isso. À medida que vai passando o tempo, o que é que vão chegando à conclusão? Não, afinal não conseguimos conciliar isto, não é? E mais evidente foi, porque quem demonstrou este tipo de preocupação foram as mulheres e não os homens. Portanto, mais uma vez, a distribuição das tarefas não é igual e o fardo que têm que carregar também não é igual. Também uma parte do inquérito decidimos dedicar aos estereótipos. Se calhar agora os jovens, não é? Já pensam isto de maneira diferente. Então são todos iguais, estão todos aqui a brincar no recreio igual. No meu tempo, não, eram as meninas para um lado, não é? Com as bonequitas, os meninos a jogar futebol e nós não estávamos ali muito juntos. Agora as coisas são um bocadinho mais diferentes. Isto já se está a traduzir em mudanças ou não? A resposta foi não. E fomos questionar aqueles estereótipos que nós temos e que são mais frequentes. E em todas as nossas questões houve diferenças estatisticamente significativas em relação às perguntas. Então, as líderes mulheres são tidas como mais colaboradoras e atenciosas, são vistas como tendo mais empatia e compaixão, mas depois um facto de destaque muito interessante é as mulheres sentem que têm que provar muito mais. Okay? E em ciência as mulheres têm que ser muito, muito melhores do que os homens para aparecerem com destaque, ok? Portanto, um homem inventa um autocolante, é o melhor. Uma mulher inventa uma cura para a vacina, é masculina. Foi a equipa que tinha lá muitos homens que ajudou. Okay? Portanto, aqui estas coisas têm que ser tidas em conta. E depois as mulheres começam a mostrar que não se sentem muito encorajadas a chegar ao topo. E o que está à volta dela não é uma cultura de suporte, mas é uma cultura de impedimento. É barreira atrás de barreira. E das próprias mulheres, inclusive. Os homens são vistos como mais de confiança, que têm capacidades inatas de liderança. Isto aqui é um tema que eu acho bastante interessante. Isto depois vai dar outro projeto, se calhar, de alguém, que é, então nós já nascemos líderes, os homens à nascença, então são todos líderes, não é? Isso é a natureza. E não aqui a sociedade que nos molda, estamos aqui quase que a dizer que as mulheres nunca têm aquilo que é necessário. E depois são assertivos, determinados, e são aqueles que devem chegar aos lugares de topo, porque eles são ambiciosos e são encorajados a chegar aos lugares de topo. Nós fomos fazer depois uma análise um bocadinho mais refinada dos resultados e fomos ver onde é que os estereótipos eram mais acentuados. Se eram homens, se eram mulheres. E, para a nossa surpresa, quem revelou estereótipos mais acentuados foram as próprias mulheres. O que para nós foi uma surpresa e estamos a fazer focus group para tentar perguntar agora às mulheres, então, mas porquê é que acham que os homens são mais de confiança? Porquê é que acham que os homens nascem líderes e as mulheres não? Então, nós temos que agora refinar aqui o que é que os dados nos ensinaram para agora conseguir responder estas nossas dúvidas que foram levantando. Portanto, estamos ainda aqui a confirmar todos os estereótipos que temos, não estamos a partir homens e mulheres no mesmo lugar na corrida e é natural que depois não consigamos chegar à meta ao mesmo tempo, porque temos aqui uma série de barreiras que temos que ultrapassar e que são difíceis.
O que é que eu deixo aqui como algumas ideias para nós pensarmos? Acho que tudo o que aqui está dito vou falar daqui hoje. Portanto, há pouco que confidenciava a Eva a dizer, bem, eu não vou ficar a falar, porque há muita coisa nova, porque todas as oradoras foram mencionando um pouquinho destas coisas que estão aqui. Mas eu acho que é muito importante fazer aqui duas distinções entre as jovens, as meninas e depois as jovens. Okay? Porque depois quando chegam lá à universidade, quando chegam aqui a esta fase, já tudo o que lhes foi incutido está lá e é muito difícil alterar, ou é um desafio muito maior para essas mulheres. Então, em relação às jovens meninas, portanto, às meninas antes da adolescência, tentar ter aqui programas mais ligados à ciência, na Ciência por um Dia, o Clube da Ciência, programas de robótica. Durante o break eu falava com o Diogo e dizia, olha, eu tenho 2 meninos só, mas eles foram expostos na escola, entre os 3 e 6 anos, a uma coisa que se chamava o Mad Science. Lá iam fazer experiências simples, mas ficavam todos contentes, e era para meninos e para meninas. Portanto, não era só para meninas, não era só para meninos. Porque também só criar estes clubes só para meninas, mais uma vez fica ali o estigma que, olha, lá vão as meninas coitadinhas que não sabem como se portar em ciência e estão ali a ter aulas especiais para serem iguais. Portanto, aqui a ideia é o clube para os dois. Depois ter aqui uma cultura onde as mulheres sintam que possam, as meninas sintam que podem errar, não têm medo para chegar-se com as suas ideias, não digam que as ideias são malucas ou que não têm ideia, lá estás tu com as tuas ideias, onde é que isto vai levar, não é? Se calhar essas ideias um dia vai levá-lo ao espaço ou vai levá-lo a uma cura de uma doença qualquer. Portanto, estimular essas meninas com as ideias, e é muito importante o papel que as escolas desde cedo têm nesta dimensão. Para as meninas um bocadinho mais crescidas, naquela idade que às vezes são impossíveis de aturar, não é? Não sei se têm filhas aqui adolescentes, aquela ideia que não sabemos mesmo como chegar a eles, mas temos que chegar a eles, porque é nesta ideia que eles já vão escolher a área que querem na escola, não é? E se quem escolhe ciências são as meninas esquisitoides, e quem vai para a área de humanidades, para direito ou para relações internacionais ou qualquer coisa assim, são as meninas mais fixes, o que é que acham que as outras meninas vão querer escolher? Se calhar vão para aquilo que é mais fixe, é mais popular, é visto como mais cool, não é? Portanto, havia aqui um papel muito importante nas escolas secundárias, mostrar a estas mulheres inspiradoras que coisas oradoras mostraram, não é? E que não há nada de errado com elas, não é? Só a única coisa que tem são coisas favoráveis, inovadoras, pioneiras, inspiradoras. Mostrar, e não mostrar só os Ronaldos e as Kardashians e essas coisas assim. Não é? Portanto, mostrar mulheres inspiradoras na ciência. E informar que todas as áreas são complicadas, todas as áreas têm desafios, todas as áreas trazem oportunidades. É preciso informar essas meninas que é difícil, dá trabalho, mas traz muitas compensações. Mas também as outras áreas traz trabalho, não é? Portanto, não há aqui uma distinção que esta área tem em relação às outras. Já existem algumas iniciativas, vocês falaram aqui, na Engenharia por um Dia, o Go Girls, etc. Há muitas áreas, mas dar mais bolsas de apoio. Eu ontem li uma notícia que uma aluna da Faculdade do Porto tinha ganho uma bolsa ela era aluna de Engenharia Física, se não estou enganada, e ganhou uma bolsa internacional para explorar lá qualquer que ela estava a investigar. Eu pensei, olha, isto é uma bolsa de 1.500 euros. Será que não há uma série de empresas que possam chegar à frente e pagar-lhe as propinas e incentivar mais raparigas a estudarem? Porque às vezes as raparigas não vão para o mestrado, não é porque não queiram, é que às vezes nem têm capacidade. E se as empresas apoiarem com bolsas essas ideias, vai ser muito mais interessante. Estágios, as empresas acolherem raparigas, mostrarem como é que funciona as empresas, mas depois não mostrar é o lado que as assusta, que é, há só rapazes aqui, estas brincadeiras, não há brincadeiras de meninas. Eu dou este exemplo. Questionei algumas pessoas que disseram que quando entrou aqui a primeira mulher, deixámos de dizer asneiras, o ambiente ficou muito mais difícil entre nós também, porque nós dizíamos asneiras e aliviávamos o stress. E agora que a senhora 20 e tal anos, que a senhora aqui, não conseguimos dizer asneiras e andamos mais estressados. Então o que é que aconteceu? A senhora foi lá dar cabo da empresa, não é? Que agora não dizem asneiras.
Portanto, as empresas também acolherem, que se calhar a senhora também, se tiver vontade de dizer às asneiras também, porque às vezes saem, não é? Às vezes precisamos mesmo aliviar, não é? Mas pronto, as empresas terem esta cultura de acolhimento e não de afastamento, e não ser ali o token está ali isoladinho e tem uma característica que é XY, não é? Desculpa, XX e não XY. E depois, muito importante, e uma das coisas que eu tenho aprendido nos últimos anos é que nós temos de nos apoiar umas às outras, ok? Redes informais, redes formais, temos que mostrar o que é que somos capazes e incentivar umas às outras. Não somos todas fabulosas, não somos todas bem-sucedidas, e então as que são bem-sucedidas ensinam as outras a ser bem-sucedidas e fabulosas. Mas é inevitável que tenhamos que nos distinguir em alguma coisa, e nem que seja a pessoa que é melhor para apoiar as outras, a pessoa que é melhor para organizar eventos, a pessoa que é melhor para conhecer as pessoas certas. Portanto, cada uma vai ter uma área onde se destaca. E aqui as mulheres são menos boas. Há pouco a Manel aflorou um bocadinho disso, na Microsoft tem aqui o Clube Networking. Eu tenho aprendido que, à medida que eu vou conhecendo mais pessoas, sou de facto muito mais rica. Não que eu esteja muito melhor do que era antes, mas que sei que se eu não souber, conheço alguém que sabe e que me vai ensinar. Portanto, eu não preciso saber de tudo. Agora, é muito bom que eu saiba quem contactar quando precisar de saber de alguma coisa. Portanto, isso é uma das riquezas que eu tenho aprendido ao longo do tempo. Se não explicam o bom que há na área, só explicam as dificuldades, é natural que haja mais mulheres que não queiram esta área. E depois que a sociedade não mostre que as mulheres têm que passar a ferro, não é? E pentear as bonecas só com cabeça, e que mostra que há aqui uma área muito mais interessante e um caminho muito mais interessante a percorrer. E depois que, se chegarem lá, e agora também é uma área que eu tenho muito interesse a estudar, há mulheres que chegam lá e são muito boas, porque é que depois ganham menos? São boas, porque é que depois não chegam ao topo? Portanto, temos aqui muitas áreas a trabalhar, e sei que uma de vós tem, se calhar, uma área de eleição para trabalhar, e este desafio que eu vos deixo, fazerem a diferença numa destas áreas, e que, consoante agora este congresso se vá repetindo nos próximos anos, cada uma de nós possa ter um caminho interessante a percorrer e fazer a diferença. Obrigada. Obrigada, Maria João.